Seguinte, olha só. Ele começou me proibindo de sair com as amigas. A violência contra a mulher começa com o machismo. Não permita. E aqui é uma publicidade, né? Uma outra. Ele começou fiscalizando as minhas redes sociais. A violência contra a mulher começa com o machismo. Não permita. E aqui uma outra. Ele começou com xingamentos e empurrões. A violência contra a mulher começa com o machismo. Não permita. E aí, né? Mais uma vez a publicidade com o nosso querido dinheiro, né? Servindo aí para propaganda ideológica. Qual que é o grande problema disso aqui? Isso aqui é só um exemplo, tá? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Nesse vídeo aqui, eu vou tratar de uma questão fundamental, uma questão importantíssima e que cada vez mais tem se evidenciado para mim. Que questão é essa? Meu amigo, a verdadeira guerra no seu nível mais profundo que está sendo travada hoje contra o indivíduo é na esfera mental. Que nós já temos nos tornado completamente dependentes da tecnologia para o conforto do nosso corpo, para a nossa sobrevivência, isso já é evidente, que nós já estamos escravizados até certo ponto. A energia que você produz, que você consome, não é você que produz. A comida que você come, não é você que produz. A roupa que você veste, não é você que produz. Enfim, que nós já somos parcialmente, em alguns casos, plenamente dependentes da tecnologia e de uma economia que está completamente estranha às nossas vidas, pelo menos os meios de produção, isso aí é evidente, a gente não tem nem o que questionar aqui. Então a gente, até certo ponto, é escravo já dessa tecnologia. Contudo, uma forma de escravidão muito mais intensa, que também não é nenhuma novidade, tá, na história da humanidade, mas que tem se intensificado muito nos últimos tempos, tem realmente dominado o cenário de tal forma que eu vou dizer uma coisa para vocês. Apenas uns poucos indivíduos, realmente o remanescente, irão permanecer com suas mentes minimamente sóbrias diante dessa enxurrada de valores que a gente tem recebido nas últimas décadas, que querem realmente nos desumanizar, destruir completamente a nossa individualidade e fazer com que então nós nos fragilizemos e nos tornemos então o quê? Dependentes de alguém que possa nos proteger, que possa nos unir, enfim, que possa nos conduzir. Em termos políticos, eu estou falando do quê? De um Estado forte, um Estado totalitário, um Estado embalado pela ONU, pela Unesco e tantas outras organizações. Mas em termos espirituais, eu estou falando de um Estado antimessiânico ou de um sistema antimessiânico que, enfim, quer a humanidade completamente fragilizada e dependente desse sistema. O governo do GDF, junto com a Câmara Legislativa, ou seja, gastando o dinheiro do contribuinte, lançou mais uma vez uma dessas campanhas de proteção à mulher, contra a violência. E aí eu vou acompanhar aqui com vocês algumas dessas publicidades e quero falar de um assunto que sim, vai atingir as mulheres que estão sendo fragilizadas por esse tipo de ideologia aqui, mas também quero falar de um ponto que vai atingir muitos homens também, inclusive o pessoal aí da androsfera, né? E esse é o grande segredo para você, meu amigo, se tornar um verdadeiro alvo hoje em dia nas redes sociais, né? Ou seja, quando você quer agradar gregos e troianos, ou quando você desagrada gregos e troianos, né? Pode parecer uma frase meio whiteiana, mas a verdade é que você hoje tem que escolher um lado e defendê-lo até o fim, custe o que custar, porque aí você pelo menos vai ter o beneplácito daqueles que concordam com você, embora você seja atacado por quem não concorda. Agora, meu amigo, quando você ataca os dois lados ou quer agradar os dois lados, você está perdido. Então, enfim, a campanha é sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher, e eu vou falar qual que é o grande problema disso aqui e o que tem a ver com o que eu falei no início, de que nós estamos numa verdadeira guerra mental para desestruturar realmente o indivíduo e torná-lo uma criança, uma pessoa frágil, uma pessoa irresponsável, incapaz de assumir a condução da própria vida. Então, a publicidade, paga com dinheiro do contribuinte, é a seguinte: consiste em diversos banners, cartazes com mensagens do seguinte teor. Aqui eu selecionei 3, eu não sei se só existem esses 3, mas podem ser que existam outras. Eu peguei num jornal, inclusive, lá de Brasília, o Correio Brasiliense, uma publicidade paga, Por isso que a imprensa, de vez em quando, sempre fica do lado do governo. Mas vamos lá.
Então diz o seguinte, olha só. Ele começou me proibindo de sair com as amigas. A violência contra a mulher começa com o machismo. Não permita. E aqui é uma publicidade, né? Uma outra. Ele começou fiscalizando as minhas redes sociais. A violência contra a mulher começa com o machismo. Não permita. E aqui uma outra. Ele começou com xingamentos e empurrões. A violência contra a mulher começa com o machismo. Não permita. E aí, né? Mais uma vez a publicidade com o nosso querido dinheiro, né? Servindo aí para propaganda ideológica. Qual que é o grande problema disso aqui? Isso aqui é só um exemplo, tá? Nesse contexto maior, desse processo de fragilização do indivíduo e de fazer com que então nós nos tornemos cada vez mais dependentes de terceiros para resolver os nossos problemas. Veja, eu não vou nem entrar no mérito aqui, tá, do conteúdo dessas publicidades, porque duas delas para mim eu não vejo problema nenhum, meu filho. Ah, ele começou regulando a minha saída com as minhas amigas. Lógico, se você é minha mulher, eu quero saber quem são suas amigas, para onde vocês estão indo, o que vocês estão indo fazer, porque hoje em dia, minha filha, o que tem de amiga aí dando conselho torto para a mulher que está em relacionamento não é brincadeira. Você acha mesmo que a mulher que está insatisfeita, infeliz na solteirice, e é amiga de uma mulher que está comprometida, vai dar sempre os melhores conselhos para ela? Né? Não vai. Então não vejo nenhum problema nisso aqui, tá? Em princípio, sim, o homem tem todo o direito de saber quem são as amigas, para onde elas estão indo, mas enfim. A segunda, ele começou regulando as minhas redes sociais. Sim, eu quero saber quem são os contatos que a minha mulher tem, o que andam dizendo para ela, porque, novamente, redes sociais hoje são uma fonte farta de adultérios, de traições, e nem vem com essa conversa de que você não confia na pessoa. A questão vai muito além disso, tá? Mas enfim, não é isso que eu quero discutir nesse vídeo. E a última publicidade, essa sim talvez, né, realmente mais grave, ele começou com empurrões e algo assim. Enfim, claro, violência física, essa aqui não se justifica em hipótese alguma, né? Nem a psicológica, quando ela realmente existe, né? E não quando ela decorre disso aí que tem sido chamado de violência psicológica. Então, a não ser em contextos nos quais a mulher às vezes pede para apanhar, né, e gosta de apanhar, e não vem ao caso aqui nesse vídeo, realmente não justifica nenhum tipo de violência contra a mulher, principalmente violência física. Meu filho, saiba de uma coisa, se você chegou num patamar em que você precisa gritar com a mulher e utilizar a violência física com ela ou qualquer outro tipo de violência, você já perdeu completamente o respeito da parte dessa mulher. Então, olha, honestamente, esse relacionamento aí já fracassou há muito tempo. Agora, independente de qualquer coisa, como eu falei, eu não vou entrar no mérito aqui. Seja isso aqui verdade, tá? Vamos supor que realmente esteja tudo num nível abusivo aqui por parte do homem, né? O controle com as amigas, as redes sociais e a violência praticada contra a mulher. Essa publicidade já começa errada quando ela vem com o seguinte teor: tudo começou. Não é tudo começou, minha filha. É tudo finalizou ali. Porque a questão é muito simples. Se a mulher realmente está dentro de um relacionamento abusivo, isso vale para o homem também, tá? O que leva uma pessoa a continuar num relacionamento assim? A publicidade tem que ser o seguinte: tudo terminou, minha filha. Porque se você sente que o cara não vai te respeitar, se o cara não vai te dar aquilo que você espera, minha filha, pule fora. Você é a única responsável por isso. Não existe relacionamento abusivo com uma pessoa saudável e uma pessoa doente. Não existe. Os dois são doentes. Os dois estão adoecidos. Porque uma pessoa saudável, no primeiro sinal, no primeiro sintoma ali de algo problemático, o que ela vai fazer? Ela vai pular fora. É óbvio isso é natural. Qualquer pessoa que tem um senso mínimo de responsabilidade por si e que não quer ficar o tempo todo dependendo de terceiros, sejam esses terceiros outras pessoas ou o Estado para se defender, sabe muito bem o que tem que fazer. Mas como o objetivo da campanha não é tornar as mulheres responsáveis, eles vão sempre empurrar para o quê? Para o machismo, para o patriarcado, ou para a mulher que a mulher tinha uma dependência emocional. Novamente, se a mulher tem uma dependência emocional, ela não deixa de ser a única responsável por isso, ponto. A gente tem que parar de romantizar essa vitimização constante. Isso aqui vale para homens também, tá? Por que eu digo que vale para homens? Porque tem homens que dizem que estão em relacionamento abusivo, que eu conheci uma mulher que era interesseira, uma mulher, enfim, que só queria o meu patrimônio, e etc, etc. Meu filho, você entrou nisso porque você quis também, você é o único responsável. Porque hoje em dia tem um monte de homem culpando o sistema antijurídico, o sistema misândrico, e eu sei que eu tenho falado há anos aqui sobre esse sistema antijurídico, esse sistema misândrico aqui no canal. Eu concordo com isso, eu trabalho no judiciário, meu filho. Eu vejo isso muitas vezes acontecendo assim na minha frente, e não só dentro do judiciário. A cultura hoje em dia é misândrica, tudo é culpa do machismo, né? Tudo é culpa do patriarcado. Sem dúvida alguma, a gente vive numa cultura que tá difícil ser homem, meu filho.
Se a gente não pedir desculpa por ser homem hoje em dia, você pode saber que você vai ser cancelado. Agora, isso não é motivo para que eu me vitimize. Eu estou sofrendo, eu sou infeliz por causa dessa sociedade misândrica. Não. O indivíduo que realmente não quer ser dominado por essa batalha mental que vai nos destruir de uma forma ou de outra e vai sempre nos empurrar para entregarmos a nossa responsabilidade para terceiros, esse indivíduo não vai se importar quão adversas sejam as situações. Ele sempre vai assumir a responsabilidade da sua vida, ele sempre vai conduzi-la e não vai ficar culpando terceiros. Há um dilema profundíssimo na filosofia política que diz o seguinte: você tem dois fatores, liberdade e segurança. Quanto mais segurança você quiser, meu filho, menos liberdade você vai ter. Quanto mais liberdade você quiser, menos segurança você vai ter. Agora, muitos concluem o seguinte, que aqueles que abrem mão da sua liberdade para ter segurança, ao fim e ao cabo, meu filho, sabe o que acontece? Não acabam tendo nem a liberdade e nem a segurança, porque o Estado ou um grupo qualquer acaba assumindo o controle da sua vida. E por quê? Porque você vai sempre responsabilizando terceiros, você vai sempre empurrando. Então, em nome da segurança, eu vou entregar a minha vida ao controle de terceiros. Então, vejam, essa publicidade é só um exemplo banal dessa infantilização constante das pessoas. Você olha hoje o que é essa cultura woke, o que é essa cultura, né, identitária, e é o tempo todo pessoas reclamando que foram vítimas daquilo, que são vítimas daquilo, e agora querem a proteção do Estado, e agora querem mais leis. Lembrem-se de uma coisa, meus filhos, quanto mais segurança e proteção por terceiros, menos liberdade você vai ter. Eu, particularmente, meu filho, prefiro uma vida com liberdade, ainda que ela seja curta e insegura, do que uma vida plena, íntegra de segurança, mas dentro de um modelo de escravidão. Qual é a dignidade de você viver uma vida segura, mas escravo? Eu prefiro 1000 vezes uma vida livre e sem insegurança, né? Sem uma segurança que poderia vir, mas sendo responsável pela minha própria segurança. Então vejam, minha filha não é que começou quando ele fiscalizou minhas redes sociais, ou com minha saída com as amigas, etc. Não, terminou ali. Porque uma mulher responsável não vai ficar num relacionamento desse. Um homem responsável, no primeiro sinal ali de uma conduta inadequada da mulher inapropriada, ele vai sair. Ele não vai se tornar um dependente emocional. Ele não vai se tornar um dependente sexual, né? Que nós vulgarmente chamamos de mangina, ou escravoceta, enfim, ou gadonildo. Enfim, entendam uma coisa. Você ficar reclamando, né, dos problemas, enfim, querendo achar terceiros responsáveis pelos seus problemas, não vai resolver a sua vida, meu filho. Não vai resolver. Mulher, machismo e patriarcado são fantasmas que criaram para que você se sinta cada vez mais fragilizada e menos responsável por coisas pelas quais você é responsável. E a mesma coisa vale para você, homem. Sabe que essa sociedade misândrica que de fato hoje existe, essa perseguição à masculinidade, né? A masculinidade saudável, querendo que nós sejamos homens em desconstrução, ela existe, mas ela não pode fazer com que você se vitimize a ponto de não assumir a responsabilidade pela sua vida, meu filho. É isso. É isso ou sentar no meio-fio. Então é por isso que eu falei, a gente está cada vez mais uma enxurrada em todos os campos da cultura, em todos os campos da política, em todos os campos da economia, em todos os campos da própria espiritualidade humana. É uma enxurrada de valores querendo nos destruir, querendo fazer com que a gente fique cada vez mais dependente de governos, de grandes instituições, que nós sejamos cada vez menos responsáveis pela nossa vida. E aí é óbvio que a gente vai acabar aceitando a escravidão, meu filho, de uma forma voluntária. Tem muita gente que já não percebe isso, nós estamos sendo escravizados, como eu falei, pela tecnologia. Nós estamos sendo escravizados por discursos políticos, discursos ideológicos. Não aceite isso. O Messias nos falou, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele complementa, se vocês conhecerem a verdade, vocês realmente, né, serão libertos por ela. Portanto, meu filho, opte sempre pela liberdade. Claro que é bom ter segurança, né? Mas se você tiver que abrir mão da sua liberdade pela segurança, não vale a pena. Porque é muito melhor uma vida intensa, dentro da liberdade, ainda que curta, do que uma vida longa e perene na escravidão, porque você abriu mão da sua liberdade em nome da segurança. Então, mais um exemplo do dinheiro do contribuinte aqui, né, sendo gasto de forma ideológica, mas serviu aí de mote para mais uma vez trazer essa discussão à tona aqui no canal. Homem, mulher, não interessa as criações ideológicas, reais ou não, que são feitas. Você é responsável pela sua vida. Do contrário, meu filho, como eu sempre digo aqui, senta no meio-fio e chora, que pode ser que alguém venha te auxiliar, tá? A vida é mais cruel do que a gente geralmente
imagina, né? Só que, infelizmente, as pessoas querem o quê? Querem uma vida de algodão doce. Aí, meu filho, não tem muito que eu possa fazer aqui. Meu papel é compartilhar com vocês vivências e experiências. Afinal de contas, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos dê sabedoria.